Olá, velhinho, eu sou o Andrew. Quero dizer uma coisa, não fique sem placa de vídeo. Eu quero aqui te passar minha experiência nesse vídeo contando o porquê não ficar sem placa de vídeo, porque já faz um tempo que eu edito vídeo sem, e a importância de ter uma placa de vídeo para editar, e algumas outras dicas também sobre o que acontece se a gente não tem a placa de vídeo, algumas recomendações de qual tipo de placa de vídeo comprar. E cuidado, né? Tu precisa pagar mais caro numa placa de vídeo simplesmente porque ela tem uma RTX, uma novidade? É o que vamos ver. Primeiro de tudo, eu quero te passar a minha experiência sobre placa de vídeo. Eu tenho a dizer que eu não tive muita sorte. Eu comprei uma placa de vídeo logo que eu comprei o meu computador, né, que eu usava antes um notebook. E quando eu comprei meu PCzaço, eu comprei uma placa de vídeo, né, eu montei ele e eu demorei um pouquinho para instalar ela porque eu fui comprando umas peças e outras, depois, né, eu montei e deu certo, legal, né, tive algumas dificuldades. Mas enfim, só que depois de 2 anos que eu comprei ela, um pouquinho depois, quando terminou a garantia, ela estragou. E aí começaram meus problemas. Aí, a partir daí, eu já fiquei um tempo sem placa de vídeo, dei uma pesquisada, comprei outra usada, com as configurações que eu achei melhor, que inclusive eu fiz um vídeo sobre ela, que era a Galaxy 980 Ti HOF, né, que era parruda. Eu fiz um vídeo sobre ela, então dá uma olhadinha no card que eu vou colocar aqui em cima. Só que depois de um tempo ela apresentou alguns probleminhas também e eu acabei ficando sem. Eu preferi ficar sem. Ela funcionava, mas às vezes funcionava, às vezes não. Provavelmente por causa do tempo, né, por ela já ser usada e tudo mais. Então, quando ela funcionava, quando ligava o computador, ela funcionava perfeito. Ela é muito boa. Te inscreve no canal. Eu tô há mais de 1 ano sem placa de vídeo e isso tem sido muito ruim, por causa de 3 motivos. Digamos, eu consigo editar meus vídeos, consigo, mas tem esses 3 probleminhas que eu vou falar pra vocês. Primeiro, no preview, ele trava. Eu tenho que dizer que assim, depende. Eu gravo meus vídeos em 4K, mas eu sempre crio minha timeline em Full HD, em 1080. Então eu ponho ali, em um tamanho menor do que é o 4K, e assisto os meus vídeos crus, faço os cortes crus, e na maioria das vezes não dá problema, não trava, eu consigo assim dar o play. Quando dá uma travadinha, eu dou uma pausa, deixo o computador respirar um pouquinho, dou o play, e aí ele dá o play direitinho, legal. Não é um problema tão grande assim. Porém, nos arquivos do Osmo Pocket, é bem engraçado que eu começo a editar e eu consigo previsualizar liso, né, a timeline, mas conforme eu vou chegando pro final dos vídeos, da minha lista de vídeos, dos cortes, eu já começo a dar umas travadas assim, muito monstras, assim, que é difícil editar. Então eu acredito que isso é um problema da placa de vídeo, porque não é um arquivo tão pesado quanto o da Sony, mas acredito que ainda assim seja um arquivo um pouquinho mais difícil de ler e que sem placa de vídeo não é muito viável. Então o travamento não é um grande problema, a não ser que tu tenha muitas coisas ali na tua composição. No caso, fazer o primeiro corte é tranquilo, mas dar o play com uma cor já é um pouco mais difícil, dependendo do quanto tu trabalhou aquela cor. Se tem ali uma máscara, já fica bem mais difícil. Então dá para editar, mas depende do teu projeto, da tua composição, no caso da pré-visualização. O render é um outro problema, né? E se tratando disso aí, tem um grande problema, porque enquanto, por exemplo, um vídeo de 6 minutos demorava 6, 7 minutos para renderizar com uma placa de vídeo, ele demora de 6 a 10 vezes mais para renderizar. Ou seja, um vídeo de 6 minutos vai demorar de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, para poder renderizar. Então um vídeo de 6 minutos, que assim, ó, tu ia no banheiro, voltava, já estava renderizado, tu tem que dar uma volta, fazer outras coisas, já tem que ter um planejamento, tem que editar e já tem que sair, eu vou editar tudo e vou deixar renderizando e sair, porque eu sei que vai demorar. E aí se tiver algum problema, lá vamos nós de novo esperar mais uma vez. Não esquece de curtir o vídeo e comentar o que tu achou. O terceiro problema é um que eu percebi depois, onde eu vou mostrar uma imagem para vocês, onde tem... Eu edito meus vídeos no Premiere, tá? E ali no Premiere eu vejo as cores certinhas que eu quero deixar o vídeo. Eu edito, deixo ali, ó, no detalhe a cor que eu quero, a intensidade de luz e tudo, perfeito. Mas quando eu exporto o vídeo sai com as cores totalmente erradas. Totalmente erradas. Ele aparece com uma saturação diferente, com um contraste diferente,
com as cores um pouquinho puxadas pro amarelo, para outros tons. A luz é como se estivesse com uma exposição diferente, então ele sai totalmente diferente. Porém, quando eu ponho ele no YouTube, ele entra normal, exatamente como eu estava editando. Quer dizer que eu produzi alguns cursos na Hotmart que vão te ajudar aí na como escolher lente, como escolher a tua câmera, ter o melhor áudio de qualidade, ou produzir as tuas mídias. Então dá uma conferida aqui embaixo na descrição que tem os links para te conferir. Não ter placa de vídeo afeta a visualização dos meus vídeos no meu computador. Ou seja, o meu computador não consegue reconhecer aquelas configurações de cor que eu pré-defini no Premiere. Então ele sai certo do programa. Por um bom tempo eu pensei que o problema era no programa. E eu procurando na internet, coisa e tudo, mas o problema não é no programa. O problema é os drives da placa de vídeo interna, que está dentro da placa-mãe, que não consegue reconhecer aquele padrão de cor que eu coloquei no vídeo. Se eu formatar o computador e instalar tudo, ele funciona direitinho, mas eu acho que quando alguma atualização do Windows acaba estragando isso, né? Essa maldita atualização que está sempre estragando as nossas configurações, ele tem que atualizar e voltar uma atualização, é um problema danado. Ele afeta somente essa visualização, mas quando eu ponho no YouTube, quando eu ponho na televisão, em algum outro dispositivo, ele funciona direitinho, as cores aparecem normais, exatamente como eu pré-definir lá na hora da edição. Só que isso é ruim, porque aí eu fico com aquele negócio, poxa, eu caprichei tanto nas cores, na finalização, para eu ver o meu vídeo todo errado. Então esses são os 3 principais motivos, que é o travamento no preview, dependendo do caso, o tempo do render, muito importante, e esse defeitozinho aí na exibição das cores que o computador não reconhece, né, não consegue. Então, porém as placas de vídeo estão muito caras hoje, por causa desse negócio da pandemia, da importação, os navios não estão podendo vir, um monte de coisa nada, faltando chip, é uma desgraça. E aí isso faz a gente pensar e analisar, poxa, eu preciso de uma placa de vídeo? Precisa, pelos motivos que eu falei. É muito bom, eu estou desesperado querendo uma placa de vídeo, mas além de eu não ter dinheiro agora, não tem todo esse dinheiro, essa inflação que fizeram nessas placas de vídeo, tá uma coisa absurda. 5, 7 mil para uma placa, não dá? Não dá, é o preço que muita gente dispõe, junta ali aos pouquinhos para conseguir o computador inteiro, não só a placa. Então eu assisti vários vídeos na verdade, e mais um deles que se eu achar o link eu vou colocar aqui em cima, ele fez uma comparação, nesse nosso caso aí de edição de vídeo, para o render de vídeo em vários casos, onde ele colocou ali uma placa mais de início, mais básica, GTX, que foi a GTX 1650 Super, se eu não me engano, e depois colocou outras mais parrudas, RTX e tudo mais. E ele viu que essa mais básica faz exatamente aquilo que eu falei para vocês da placa de vídeo que eu tinha. Se o vídeo tem 6 minutos, ele demora entre 6 e 7 minutos para renderizar. O que é muito bom, que é excelente, o preview também ele dá o play liso e obviamente as coisas, né, resolve de imediato esse problema. E ele fez esse mesmo teste com outras placas superiores. E essas placas deram um resultado bom? Deram, porém foi pouquíssima a diferença. Então, um vídeo que demorava 6 minutos para renderizar, ele passou a demorar 5 minutos. Só que tu paga R$1.000, R$2.000 a mais por uma placa dessas, porque ela parece ter uma potência maior, para resolver mais, só que a diferença de resultado delas não é 2, 3 vezes maior do que o preço que tu compara, né? Não vale, teoricamente não vale comprar uma placa muito mais cara, pensando nesse caso aí de edição de vídeo. Se for o teu caso de produção 3D ou muitos efeitos, animações, então pode ser que tu precise de uma placa mais forte. Mas se for pensando nesses 3 casos aí que eu apontei, não precisa de uma placa tão forte. Então o que tu precisa considerar na hora de comprar uma placa de vídeo? Tem que observar ali os CUDA cores. Por quê? Eu vou colocar uma imagem aqui para te ver. Te lembra, na hora da gente colocar o vídeo para renderizar, ele pergunta ali o que tu quer utilizar. Se tu quer utilizar o sistema Mercury não sei o que é ali o processador de placa de vídeo interna que tem ali na tua placa-mãe, ou a tua placa de vídeo, que é não sei o que lá, CUDA. Porque ele utiliza esses CUDA, são os processadores, os núcleos CUDA que vão processar, renderizar o teu vídeo. Então quanto mais tiver, mais rápido, melhor, mais eficiente vai ser a tua placa de vídeo em termos de renderização e na edição do vídeo, ok? É a única coisa que tu precisa se preocupar? Não. O ideal é que
né, tenha assim uma quantidade grande de CUDA cores, mas que ele seja equilibrado, que ele tenha ali também uma quantidade boa de gigas, que é a memória dele, né? Porque a placa de vídeo é basicamente um computador dentro do teu computador. Ele tem a própria memória, os próprios processadores e outros elementos ali. Então esses CUDA cores é como se fosse o processador e a memória é a memória e por aí vai. E observe os bits também, porque a memória é como se ela fosse ali o buffer, a quantidade de informação que ela consegue armazenar naquele momento. E os bits são os caminhos, digamos que para não haver ali um trânsito, uma tranqueira, existem mais caminhos que são esses bits. Então, quanto mais bits, quanto mais gigas, quanto mais CUDA cores, melhor. Então tem que ter um equilíbrio entre eles. Mas o que eu diria que é bom? Só para essa questão que nós temos de editar vídeo e renderizar, 1280 CUDA cores é bom. 1920, melhor ainda. Mais do que isso, só se tiver um projeto muito complicado, muito pesado. Quantidade de gigas, se tiver 6 gigas, tá bom. Bits, o ideal é que seja 256 bits, mas se for 192 dá também. Porque com equilíbrio vai funcionar muito bem. Porque, por exemplo, eu não estou numa situação financeira muito boa, então eu não tenho tanto dinheiro para gastar. No dia que eu tiver, legal, vou comprar uma melhor. Mas se não, eu pretendo comprar uma que tenha 1280 CUDA cores, 6 GB de memória e 192 bits. Essa é uma placa muito boa, vai dar muito bem conta do que eu preciso. Tá, mas sobre marca, sobre ser RTX ou GTX, o que importa? DDR5, DDR6, o que eu penso? Não importa. Quem fabrica os chips não são essas marcas. Essas marcas elas simplesmente põem ali a capinha delas, o desenho e vendem. E sobre ser DDR5 ou DDR6, não importa. O que importa são esses outros elementos, esses outros dados da placa, a potência dela que tu tem que considerar. Então procure aquela marca que te dê o maior tempo de garantia possível, porque a gente nunca sabe quando a placa vai estragar, e que te dê a melhor configuração de potência ali, que eu falei, né? Bits, memória e principalmente os CUDA cores. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por você gostei. Dúvidas, deixem nos comentários e te vejo no próximo episódio de Produzena.